Acene se estiver me ouvindo. Só aguardar um pouquinho até meu convidado chegar. E aí a gente inicia. Estão me ouvindo? Ok. Só aguardando o nosso convidado chegar rapidinho. E aí a gente já inicia. Obrigado, isso. Salve, Caroline. Salve, salve, Dalmos.
Meu convidado está logando. Primeira vez, né? Dá um desconto. E agora, rapaz, como faço para aparecer sua cara aqui? Ah, maluco, agora sim. Agora sim, hein? Ah, Deixa eu agora só me sim. arrumar aqui pra ficar bonito. É, então, eu ia logar pelo computador, só que não deu certo. Foi mesmo? Não deu certo. Aí eu Vamos, tive que roubar um celular. vamos começar orando aqui pra Deus abençoar a internet e ela não cair. É, vamos que vamos. A bateria aqui tá no talo. Vamos ver como é que vai rolar. Bom, quer aguardar um pouquinho? Quer aguardar 7 pessoas? Você que manda, eu sou o convidado. Que é isso? Eu vou colocar a ordem na casa agora? Não, pô, o blog é nosso. Não é que comanda isso aqui. Tô aqui no meu cafezinho. Então, o meu eu esqueci lá na cozinha. Ó, estão falando aí da sua luz no teto que não tá ajudando. É, Imagino que tô seja vendo seu aqui. teto. É, é que se eu for pra lá, ó, vai aparecer isso aqui, que tá em Uhum. reforma. E aí se eu vir pra cá, a luz vai estourar. Então, deixa eu dar uma ajeitada aqui, não mostrar a bagunça. Arrumar o Aí, acho que cabelo vai dar aqui, tirar certo. da frente do rosto. Então, rapaz. Então, vamos que vamos. Ah, aquele negocinho de praxe. Muito boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Gustavo Silva, redator e colunista do blog Quilombo Cibernético. A gente está aí nessa caminhada há o quê? Um ano e meio, né? Um ano e meio por aí. E a gente busca estar levando textos diversificados. A gente é um coletivo, então tem gente do Brasil inteiro. Às vezes rola alguns textos, às vezes não, depende muito da nossa programação aí. Mas, dando início aqui, a semana passada a gente teve uma live com a Hilária e a Caroline sobre os nossos hábitos de leitura. Então, meio que seguindo nessa pegada, a gente vai estar falando sobre a importância da literatura negra na nossa luta política. Só um recadinho rápido aqui, seguindo o meu roteiro. A partir do dia 1º de julho, nós daremos início à Semana da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, com os textos das meninas do QC, e também iniciamos as lives especiais em homenagem a esse dia tão importante. Você que vai estar comandando, né, Messias? Vou estar comandando esse dia? Não, mas da É, mulher negra, como é que eu vou comandar? não, você, não, você que vai estar na produção também, você não vai produzir os textos ou não? Vou ajudando, sim. Quem Ah, manda são as meninas, né? tá certo. Então vamos lá. O Messias Martins ele é estudante de história, tem um canal no YouTube em que ele fala sobre livros escritos por escritores negros. Boa noite, Messias. Como é que tá aí essa quarentena miserável Boa aí? noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Quarentena tá do jeito que pode ser, né? A gente vai fazendo o melhor que pode com o pouco que tem. Se tem uma coisa que a classe trabalhadora, né, no nosso país tem experiência, é nisso. E com a quarentena não é diferente. Acho que ela só intensifica mais alguns desses processos que a gente já experimentava cotidianamente. E, enfim, a gente tá comendo aí, né, o pão que Temer amassou. Começou com a PEC 95 lá em 2016. E se a gente está vendo o caos hoje no SUS, sim, é uma consequência direta do teto dos gastos, né, que congelou os investimentos em saúde e educação pelos próximos 20 anos, né? E assim, saúde e educação não deveriam ser encarados como despesas, né, ou fontes de Uhum. lucro, mas como investimentos, assim. E enfim, a gente está vivendo esses tempos aí, né?
e vamos vendo onde é que a gente vai chegar. Deus nos ajude. É. Amém, vamos que vamos. Queria que falasse um pouquinho como surgiu a ideia de você fazer um canal voltado para a literatura negra. Tá, então eu sou um livreiro de profissão, trabalhei alguns anos nessa área do comércio. É, e assim, talvez seja uma surpresa para várias pessoas, nós livreiros, a gente não tem capacidade nem tempo de ler todos os livros que estão na livraria. No máximo, tem um ou outro que é especialista em identificar o livro pela lombada, pelas cores. E assim, era comum as pessoas chegarem lá na gente na livraria, falar de algum título que a gente não conhecia, isso ali 2012, 2013, 14. E aí a gente ia lá no YouTube, tinham alguns canais de referência, né, booktubers, como chamávamos, que falavam sobre resenhas literárias. E aí eu comecei a me atentar que não havia nenhuma discussão sobre livros de autores negros ou de autoras negras, talvez porque também esses booktubers não eram negros nem negras. E aí aquilo foi alimentando, né, uma inquietação no meu coração. Eu devo ter saído da livraria em 2015, 2016. E aí quando eu tive a confirmação que eu tinha entrado, né, no SISU para fazer história na UFPE, e aí, tipo, eu acabei juntando a experiência que eu tinha enquanto livreiro com as coisas que eu estava começando a aprender também na universidade. E aí surgiu depois desse parto, né, que foi, surgiu Litera Negra, que vem com esse objetivo, né, de falar sobre obras de autores negros, de autoras negras, com a missão, né, de popularizar a literatura desses autores e dessas autoras, com o objetivo claro também de poder construir pontes, né, entre as pessoas. É muito uma coisa que vem, né, das coisas que eu aprendo, e aí eu acho que, assim, se elas morrem comigo, não teve ganho nenhum. Então, eu acabo usando o canal como uma ferramenta também de poder estar compartilhando esses Uhum. aprendizados. Pô, O da canal, hora. ele Deixa eu... começou, assim, pode falar. Não, segue aí. Então, o Pode canal falar. começou em 2016, né, como eu estava dizendo. Aí eu entrei na Uhum. universidade, gravei uns 3 vídeos com a câmera do meu celular mesmo. Ele estava no computador que eu tinha, um velho de guerra. E aí, assim, naquele período, como eu estava falando para vocês, rolou a PEC da morte, né? Que era esse congelamento aí nos investimentos de saúde e educação. E várias instituições de ensino por todo o país, elas foram ocupadas, tanto universidades, quanto IFs, quanto escolas também. E a UFPE não foi diferente, tiveram vários centros ocupados. E assim, em algum momento da ocupação, meu celular quebrou, então eu não Caramba. consegui mais gravar os vídeos. Logo depois, o computador encontrou o seu derradeiro fim, cumpriu bem a sua função. E assim, passei 2017, 2018 praticamente sem produzir nada para o canal e só assim, aprendendo as coisas na universidade, né? Estudando. Uhum. E aí, em 2019, em junho mais ou menos, eu recebo um grande incentivo da minha companheira, que é a Vitória. Ela tinha uma câmera, tem também o computador, e aí ela ficou gravando os vídeos e eu editava no computador dela. E assim, toda a produção que tem no Litera Negra de junho do ano passado, que foi quando saiu desse longo hiato até agora, tem muito da participação dela, que além de ser a câmera girl, né, a videomaker do Litera Negra, ela também organiza o cenário, deixa as coisas bonitinhas, enfim. Acaba me ajudando no roteiro também, dando, né, seus pontos. Enfim, aí é isso. A gente tá aí. Uhum. Essa semana, inclusive, fez um ano que o canal saiu do hiato. Quando ele voltou lá em junho, a gente, né, deu as boas-vindas novamente, falando sobre o livro chamado Os Jacobinos Negros, do C.L.R. Uhum. James, que conversa sobre a Revolução Haitiana, né, que Sim. foi, para quem não conhece, a primeira e única revolução que a gente tem também em toda a história da humanidade, que foi originada por escravizados e conseguiram não só acabar com a instituição da escravidão ali na sua região, foi uma coisa muito maior também, assim, as colônias francesas ao redor do mundo acabaram se vendo obrigadas a proclamar, né, o fim da escravidão também. E o detalhe especial para o Haiti, que antes era a Ilha de São Domingos, ele é rebatizado com esse nome e proclamam a sua independência, né, no ano de 1804, depois de um longo processo de guerra civil, racial e colonial também. E aí, enfim, desde então a gente tem trabalhado com vários autores e autoras
E, enfim, a gente pode ir conversando um pouquinho sobre eles à medida que a conversa for Uhum. acontecendo. Sim. Qual foi a sua maior dificuldade quando você iniciou o canal? A dificuldade que eu tenho ainda hoje, assim, que é de recursos, né? Uhum. Cara de pau eu sempre tive, assim, eu acho que a gente tem que ter, inclusive, para sobreviver. São várias estatísticas que a gente tem que sobreviver, né? É verdade, eu tenho 31 anos, então aqui quem fala é mais um sobrevivente, um salve para Mano É. Brown. E, enfim, a gente tem a dificuldade de recursos, mas como eu estava falando para você no início, né, a gente é especialista em fazer o melhor que pode com o pouco que tem. Então, Uhum. é isso, a gente vai devagar e sempre, e enfim, estamos indo. Beleza. Deixa eu só pegar uma perguntinha aqui. Galera, desculpa aí pela luz, está estourando aí, mas é complicado. Esse celular nem é meu, para começar. Tive que pegar um celular ali emprestado que não tá uma porcaria. Mas é isso aí. Messias, Fala. como você se inspira em algum canal em específico? Se sim, quais? Quando eu comecei, como eu estava falando, eu não conhecia nenhum canal sobre Uhum, literatura, assim, sobre literatura de autores negros. Algum tempo depois, assim, a gente vai percebendo, inclusive, que as inquietações elas surgem em diversos corações, né? Eu acho que é como uma fúria negra que Racionais falou lá no capítulo 4, versículo 3 do Sobrevivendo ao Inferno. E aí, quando o Mano Brown fala em Fúria Negra ressuscita outra vez, eu só consigo pensar que não começou com os Racionais, tá ligado? Que é, assim, uhum, um acúmulo de uma tradição de história, assim, de luta do povo negro, que, assim, falando só desse lado aqui do Atlântico, ajudou a construir esse país, né? À custa de muito sangue, suor e lágrimas. Então, eu não fui a única criança negra a crescer com um ensino de história muito vagabundo, principalmente no que diz respeito às questões de matriz africana e relações étnico-raciais. Então, aconteceu com várias pessoas da gente não ter acesso a livros de autores negros ou em algum momento da vida se pegar surpreso com o fato de Machado de Assis ser negro, né? Tem um comercial, uhum. inclusive, da Caixa, em comemoração aos seus cento e tantos anos, que aconteceu em 2012, que apresentava um Machado de Assis que estava mais para elenco do Papai Noel do que para um Machado de Assis, sabe? Um velho branco, enfim, que fugia muito da imagem fiel do Machado. E aí essas inquietações devem ter nascido em vários outros corações também. E aí depois de ter dado, né, iniciado o processo do Litera Negra, em algum momento eu comecei a encontrar algumas pessoas. Tem Impressões de Maria, que é um canal no YouTube que também discute sobre literatura e cultura negra. Tem também um que eu gosto muito, que é o Literafro Infantil, né, que é de uma amiga chamada Nini Kemba, que é lá da Bahia, e ela conversa sobre livros, né, literatura infanto-juvenil com a temática racial. Muito bom também, eu deixo a recomendação desses dois canais. Pô, animal. Na mesma semana em que rolou aqueles protestos do Black Lives Matter, os livros da Stephanie Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, entrou na lista dos livros mais vendidos. Acha que livros como o da Ribeiro é uma forma de quebrar esse sistema racista? Eu nunca li o livro da Stephanie Ribeiro, então não posso falar desse especificamente. Uhum, Mas eu acredito sim que a literatura escrita por autores negros e por autoras negras, eles dão um bom encaminhamento para a gente encarar as adversidades do cotidiano, né, do tempo presente. Como falei, nunca li nada da Stephanie, mas eu consigo pensar aqui, por exemplo, na Santíssima Trindade do Litera Negra, que é composta por Carolina Maria de Jesus, Angela Davis e a Conceição Evaristo. Eu acho que cada uma uhum, dessas autoras, ao seu modo, elas partem de um lugar que a própria Conceição, né, ela cunhou um termo chamado escrevivências, que é a literatura feita a partir da subjetividade enquanto uma mulher negra na sociedade. Falando da sociedade brasileira, uma sociedade racista, como é o caso, uhum. né, da experiência da Carolina e da Conceição. E falando dos Estados Unidos, né, na pessoa da Angela Davis, é também assim uma sociedade racista e embora vendam, né, a imagem de arautos da liberdade, enfim, dos 8 primeiros presidentes, 7 eram senhores de escravos, né? Uhum. E, enfim, se a gente vê todas as mazelas na sociedade brasileira, decorrências, né, diretas desse processo de criminalização das drogas,
né, da famigerada guerra às drogas, que é um outro nome para guerra contra pessoas negras e pobres, é um exemplo assim lavado da política de drogas de Nixon nos Estados Unidos, né, que começou ali no final dos Uhum. anos 80 e que saltou em poucos anos de uma população de 500 mil de presidiários para tipo 1 milhão em 5 anos, e hoje tem mais de 2 milhões de pessoas presas, né, na novamente Terra das Liberdades, Uhum. onde deve sempre suscitar a pergunta na gente, né, liberdade para quem, oportunidade para quem. Enfim, eu acho que não é, por exemplo, para nenhuma das mais de 800 crianças que hoje, enquanto a gente está conversando, estão separadas dos seus pais nos campos de concentração para refugiados que tem nos Estados Unidos, né? É embaçado. No caso, eu tenho vontade de fazer um projeto social voltado mesmo para literatura, assim. Para quem não sabe, eu sou autor, estou escrevendo o segundo livro da saga Guerreiros de Colon. Em breve vai estar livro físico, não posso falar mais nada ainda sobre isso. Pode Mas falar em que vai breve. aparecer aqui no canal, né? No Litera Negra. Aham, sim. Aí quando sair, aí eu estarei indo pro Litera, tá comentando um pouco mais sobre o Guerreiros de Colon, Cidade de Castigo, que é o volume 1. Se contar, acho que é o segundo livro da minha vida aí que eu tô fazendo. E aí tô fazendo um processo aí de continuação, então Sim, vamos, e é um vamos processo aguardar. muito trabalhoso, né, Gustavo? Assim, você estava falando sobre o livro da Stephanie, eu citei o livro de algumas Uhum, outras autoras. Para você ser negro no Brasil, né, falando da realidade brasileira, onde a gente tem que sobreviver a várias uhum, estatísticas, uma das estatísticas que a gente tem, assim, ou uma das dificuldades que a gente tem que atravessar é pelo direito de ser autor da própria história, uhum, né, assim, dos anos 60, principalmente falando, assim, do mercado editorial brasileiro, dos anos 60 até aqui, apenas 10% dos livros publicados são de autores negros e autoras negras. Não por acaso, Conceição Evaristo, por exemplo, né, ela só vem ser conhecida, apesar de escrever desde a sua juventude, só vem ser conhecida a partir de 2003, quando ela publica seu primeiro livro, né, o Ponciá Vicêncio, uhum, mas assim, já enfrentava dificuldades antes. A própria Carolina Maria de Jesus também, né, que morre pobre, apesar de ser a primeira autora negra a vender mais de 1 milhão de cópias, né, e ter sua língua traduzida para mais de 16 idiomas. Enfim, são várias coisas que a gente pode trabalhar em cima disso, dessa perspectiva, mas, assim, mais importante, eu penso, do que a pessoa que escreve, ou tão importante quanto quem está escrevendo, é a gente analisar o lugar de onde vem essa pessoa, sabe? E quais uhum. interesses ela representa, quais interesses ela está defendendo, quais interesses ela está pautando, enfim, para quem ela está escrevendo. E aí eu acho que essas três autoras que eu coloquei, né, elas partem desse lugar de subjetividade que a Conceição fala. Só que aí a gente pode ver outros autores também, assim, que confunde um peido com a própria merda, sabe? Tipo, Aham, outros autores que eu prefiro nem dar ibope, mas assim, já dizia Baco Show do Blues, que eu até não gostaria de estar dando ibope, mas ele fala uma coisa muito pertinente, que ser negro não é só questão de pele. não. Enfim, então é sobre os interesses aqui representam, né? Um Uhum, exemplo muito claro e gritante é o que a gente tem agora, assim, na ocupação do Ministério da Educação, né? Que é uma pessoa negra, sim. como também a gente tem o exemplo, né, da Fundação Palmares, lá com o Sérgio Camargo, assim, e como outras pessoas. Ser negro não é só questão de pele, e assim, a gente tem um exemplo muito gritante também do Obama, que era ali presidente, né, dos Estados Unidos, durante 8 anos, 2 mandatos, e assim, isso não, o que que isso representou de fato para a população negra no país e no mundo também, sabe? Para além das ilusões de representatividade. Assim, durante o Uhum, governo de Obama, havia mais pessoas negras e latinas presas no sistema carcerário do que havia durante a escravidão. E sim. também o Obama foi o único presidente dos Estados Unidos que esteve em guerra declarada a algum país durante todos os dias do seu mandato, coisa que não tinha acontecido com Roosevelt, sabe, que passou ali pela Uhum, Segunda Guerra Mundial, ou enfim, até mesmo o Bush, né, o Bush filho, na sua famigerada Guerra ao Terror também, que era uma guerra por petróleo, mas enfim. Então, vai para além de quem está segurando a caneta, mas essas pessoas, né, algumas dessas pessoas que estão segurando a caneta, elas têm uma dificuldade maior do que outras para poder dar continuidade aos seus projetos, a publicar os seus livros.
E isso a gente precisa falar também, então trazer a responsabilidade do mercado editorial brasileiro também, para que tome vergonha na cara, né? Porque é muito fácil ser antirracista com uma hashtag em contrapartida, assim, você não publicar e não incentivar também a produção literária desses autores e dessas autoras. Bom, e a gente também pode estar falando também de outras coisas, né? Além das mazelas que acabam colocando pra gente. No Exatamente. caso, no caso você citou a Conceição Evaristo, tem um vídeo também falando dela, que também é bem interessante. Ela escreve que aquilo que ela viveu, no caso a Conceição Evaristo sai numa matéria na Galedes em que eles falam que ela carrega uma escrevência em seu livro. Ela escreve aquilo que ela viveu como espectadora dos acontecimentos ao seu redor. O que você pensa Uhum. sobre isso? Pô, então, eu gosto muito da Conceição e ela vai falar pra gente que ela não nasceu rodeada de livros, mas de Uhum, palavras, né? E a Conceição, ela, assim, ela faz muito bem o uso da tradição oral que atravessou o Atlântico dentro dos porões dos navios negreiros, assim, e que compõem toda a nossa ancestralidade, né? uhum, Essa tradição oral que nasceu em África, que é o berço da humanidade, e como eu estava falando para vocês, atravessou o Atlântico dentro desses porões e chegando aqui no desse lado do Atlântico, assim, encontrou várias formas, né, várias forças pela qual ela conseguia se expressar, né? Por isso uma força me leva a cantar, essa uhum, força ou essa fúria negra habitava outros corações e buscando formas de expressão, né, de autonomia, de ser autor da própria história, de ser seu próprio uhum. coadjuvante. Pô, animal. Gente, tiver pergunta pro Messias ou para mim também, pode mandar aí, que assim que a gente estiver fechando, a gente dá continuidade aí. Que no caso as É, perguntas que eu fiz foi mais voltada meio que dentro de uma hora ali, para não estar tomando tempo de todo mundo. Mas a gente está aqui para estar alegrando cada vez mais a quarentena de vocês e tá levando um pequeno passo de um entretenimento aí. Ah, no exemplo, você tinha falado de uma Ribeiro, agora vou citar outra Ribeiro também, a Djamila. Ela fala que a literatura negra é associada a um texto mais panfletário, que por não saber quem são os autores, a gente acaba ficando preso dentro de um único pensamento. O que se pode fazer para que mais escritores negros tenham mais espaço para falar não somente das nossas dores, mas de outras coisas também? Que era aquilo que a gente estava comentando antes. então, alerta de polêmica, né? Ela é Eu de acho polêmica. que da referida autora citada, o primeiro passo para isso é parar de mandar beijo para as pessoas de Paris, parar de processar as pessoas também porque não concorda com alguma crítica que foi levantada, tipo puxar a orelha do seu companheiro que, né, é dono de uma editora para que ele também incentive a publicação de autores negros e de autoras negras. E, enfim, o que eu posso mais falar sobre isso? Acho que é isso. Falar dela é um pouco complicado, assim. Vamos falar um pouco Não quero então de receber nenhum processo, né? Baixa os que eu já tenho. Eu também não. Então, eu não tenho nenhum ainda por enquanto, também não espero receber nenhum, principalmente dela. Como a literatura ela pode ajudar a capturar novos olhares para um futuro? Pô, eu penso na literatura, assim como a poesia, e eu já falei em alguns outros vídeos também, que ela, né, como a própria Conceição já tinha falado, ela parte de um lugar de subjetividade, né? Vai Uhum, para além de um gênero literário. Então, a partir daí, a gente pode ir juntando, sabe, pegando toda essa literatura que chega pra gente, fazendo como grande junção de peças de um quebra-cabeça que, enfim, a gente possa, a partir daí, pensar em um mundo novo, né? Assim, uhum, para além da literatura, do romance ou da poesia, uma coisa que a gente trabalha muito no canal também é a fundamentação teórica, né? uhum, E eu sou marxista, logo eu trabalho, né, os dados a partir, né, do materialismo histórico dialético, que é um método de análise científica, e aí eu faço isso com todos os autores que passam ali pelo canal, onde a gente se dedica a estudar, né, a origem daquele autor, de onde é que ele está vindo, o momento histórico que ele está escrevendo o livro, sobre quem ele está escrevendo o livro e para quem também ele está escrevendo o livro, uma coisa que a gente já conversou anteriormente. Então, por isso que é importante, porque quando a gente pensa muitas vezes sobre literatura de autores negros, é comum que venha na nossa mente romances,
poemas, Uhum. só que a produção era muito vasta, né? Assim, a própria Angela Davis, que é uma das maiores teóricas do século XX, e é um enorme prazer para a gente ter ela como contemporânea, inclusive, né? Viva no século XXI, é um grande patrimônio da humanidade. E tem várias outras pessoas também, assim, o próprio Frantz Fanon, o próprio Clóvis Moura, o C.L.R. James, que eu falei anteriormente, o Aimé Cesare, sabe? E novos nomes que estão surgindo também, Eliane Alves Cruz, Messias Martins, Sim, a gente tem também Gustavo. a senhora dama da ficção científica, a deusa de tudo, que é a Octavia Butler, que para mim ela é uma das maiores autoras que esse mundo teve o prazer de conhecer. Ela, Sim, para a quem não Toni sabe, Morrison também, que sim, inclusive ela é pouco conhecida assim pela sua atuação editorial, mas ela é fundamental, inclusive para a publicação de autores que a gente conhece hoje, como a própria Angela Davis, né? Assim, uhum. seria muito difícil a gente ter os livros de Angela se a própria Angela não tivesse na vida dela pessoas como a Toni Morrison, que além de ser escritora, trabalhava também no ramo editorial, e aí ela fazia isso que a gente está dizendo, sabe, que está falando Uhum. desde o início da live, que é o incentivo à publicação dos escritos desses autores também. Sim, a gente tem a Mali também, né? A Mali ela é especializada também em estar publicando livro. Eu não lembro Sim, se eu cheguei a enviar meu original para eles, eu enviei para tanto lugar que eu nem lembro mais. Mas eles têm bastante livro publicado, tem acho que é do Karnal, alguma coisa assim, que ele também tem um livro publicado por eles. Então, tem mais editoras assim que dê cada vez mais espaço para a gente, é cada vez sim. mais importante. É Gente, porque não é a responsabilidade só do leitor, tá ligado? É muito comum a uhum, gente ver as pessoas comentando, principalmente né, nas bolhas, sobre brasileiro ser um povo que lê poucos livros, ou que compra uhum, poucos livros. Acho que várias questões elas suscitam a partir daí, a começar do preço desses livros, né? O Eduardo, que é um rapper que era do Facção Central, ele fala que o sim. valor do livro no Brasil ele é intencional para manter tipo o povão afastado das letras e as elites muito próximas delas, né? E enfim, e também o próprio mercado editorial, como a gente está falando. Mercado editorial é uma confusão, assim. Eu lembro que quando eu tive essa ideia, assim, de falar, vou publicar meu livro, na hora que eu dei de cara, é uma confusão. O Rashid, ele fala isso, ele fala que, no caso, ai, para comprar droga, mas algumas coisas assim, para comprar droga é mais barato, enquanto que um livro é de 30 para cima. Então, como é que uma criança ela vai preferir comer do que comprar livro? Bom, eu sempre gostei de É, ler, eu sempre fui incentivado a leitura. A minha tia, ela me incentivou a leitura, tanto que eu gostava de ver ela lendo assim sobre o sol, então eu falava, ficava encantado. Então ela que meio que me puxou um pouco disso. Então que eu carrego um pouco da Octavia, de escrita assim, carrego um pouco da Octavia, também carrego um pouco de Stephen King assim. uhum. Então tá escrevendo e tá contando a nossa história é muito importante. Ah, É mesmo. pode falar, pode falar um pouco sobre Então, afrofuturismo? sobre afrofuturismo, não sei, você Isso. pode falar um pouco sobre afrofuturismo para mim, porque eu não fiz essa pesquisa, não. Ah, no caso, afrofuturismo é você estar contando uma história bem diferente do que a gente está acostumado, bem diferente de uma ótica branca. Sim, Mais ou menos ali naquela ótica do Pantera Negra, de Wakanda. Então, é sim, uma distopia imaginando o que aconteceria se os europeus não tivessem invadido parte do continente africano, que é a nossa terra-mãe, e o que será que aconteceria? Mas sim. ali. Pode falar. Não, invadiram todo o continente, né? À exceção da Etiópia, que Sim. foi a única região ali que não foi ocupada, não foi colonizada, mas à custa de muita guerra também, né? De resistência. Uhum. Mas, então, eu fico pensando aqui, você falando numa coisa que a autora Chimamanda Ngozi Adichie falou uma vez, né? Ela tem um TED e um TEDx, então eu estou um pouco confuso sobre qual é qual. Mas o Uhum. título é O Perigo da História Única. E ela diz que quando era uma colegial, né, quando ela precisava fazer algum trabalho, né, de redação, ela sempre buscava as referências
né, das coisas que ela lia. Então, por isso, suas personagens eram todas brancas, como a neve, os cabelos eram cacheados e ondulados, seus olhos eram brancos, eram azuis, o que me lembra também de um outro livro da Toni Morrison, O Olho Mais Azul, onde conta, né, algumas das histórias, e uma delas é sobre uma menina que ela acaba bebendo leite dentro de uma caixa, porque na caixa de leite vinha a fotografia de uma menina muito linda, né? Que vem Uhum, apresentada como um angelical, e ela era justamente nessas características, né? Pele branca como a neve, cabelo onduladinho, parecia um anjo barroco, uhum, nessa imagem, né? Da construção angelical eurocêntrica que a gente recebeu. E aí a Chimamanda acabava reproduzindo as coisas que chegavam até ela. Então, a importância de movimentos, né, de autoria negra, tanto em livros quanto no cinema, direção, enfim, acabam fazendo com que a gente tenha uma visão para além do senso comum. E eu acho que a uhum, gente, antes de discutir afrofuturismo, como também antes da gente discutir educação antirracista, né, que acho que elas estão conectadas, a gente precisa pensar uma coisa que eu já venho falando também no canal, que é sobre a necessidade da gente descolonizar o nosso pensamento, né? Principalmente quando a gente fala do Ocidente. Assim, todos os processos de colonização que a gente passou, assim, não é por acaso que nós brasileiros falamos português, que é a língua do colonizador. Não é por acaso que, assim, a África com seus 56 países não tenha nenhum país com um idioma oficial de uma língua nativa, né? É sempre francês, inglês, alemão, belga, enfim, porque assim, todo momento de colonização, logo após o extermínio da população originária, essas potências, né, esses países imperialistas da época mandavam logo em seguida exércitos de professores para estar educando os órfãos, né, que é, no caso, o filho das pessoas que eles tinham acabado de matar. Logo, essas pessoas cresciam com a educação do império, que atendia aos interesses do império. Então, por isso que a gente vê o estabelecimento de várias burguesias nacionais dentro desses países, aqui no Brasil não é diferente também, onde ela reproduz a lógica imperialista, né? Enfim, da sua metrópole. E aí isso aconteceu em vários cantos do mundo. Eu consigo pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, no momento em que invade as Filipinas, né, provoca um extermínio de quase 500.000 da população nativa e em seguida manda um exército de professores para educar os filhos das pessoas que tinham acabado de matar. E aí elas uhum, crescem enquanto, né, cidadãos de um novo império. É assim que aconteceu com vários exemplos. A gente pode falar aqui, por exemplo, do Frantz Fanon, que eu mencionei no começo. Era um cara que era da Martinica, que é uma ilha, né, um arquipélago assim na América Central, que foi por muito tempo um departamento ultramarino francês, que assim são o que é um departamento ultramarino? São países que foi concedida certa autonomia ou até mesmo independência, mas que a metrópole assim fez o que estava ao seu alcance para instituir pequenas burguesias lá para que continuassem atendendo os seus respectivos interesses. E aí, na Martinica, que é um desses departamentos, os cidadãos de lá, né, eles cresciam em instituições do ensino, instituições religiosas e na própria família, com o entendimento de que eles eram franceses. E aí tem um choque que é registrado por Fanon, quando, sim, com 18 anos, ele é alistado forçadamente para lutar na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu também em todas as colônias, né, e departamentos, onde, né, todos os negros, os colonizados, eles eram obrigados a servir às suas respectivas metrópoles. E aí, quando está no fronte de guerra lá no norte da África, o Fanon ele percebe que no seu pelotão há negros e há brancos, porém apenas os negros iam tomar tiro primeiro, né, para ficar no fronte de batalha, ser o uhum, famigerado bucha de canhão. Quando faz 19 anos, Fanon vai para a França, para Paris, para estudar, né, fazer medicina, e é lá, pelos parisienses, que ele descobre que ele não é francês por conta da sua cor da pele. E aí, assim, é o que acaba, né, gerando vasta produção, assim, do Fanon, a começar ali com Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um livro que ele escreveu como conclusão de curso, mas que não foi uhum, aceitado pelo seu orientador porque recebeu a acusação de ser um livro muito apaixonado e que ele queria algo mais positivista. 2 semanas uhum, depois, o Fanon volta com outro trabalho
ganha 10 por ele, é aprovado com louvor, e 2 anos depois, assim, ele consegue um contato com uma editora e custeia parte da produção do livro e lança lá o Pele Negra, Máscaras Brancas, que é fundamental para a gente entender o lugar do negro no mundo, né, ou a ausência de lugar. Uhum. E, assim, é um plano de fundo para a sua obra, assim, maior, que é o livro Os Condenados da Terra, que aí vai trabalhar sobre esse processo de violência que o colonizado sofre cotidianamente, paulatinamente, sabe? Uhum. Paulatinamente. E aí é uma coisa que acontece com a gente também, aconteceu com o Fanon na Martinica, aconteceu com o Messias na Ilha do Rato, onde ele é natural, sabe, da favela lá de Uhum. Olinda, aconteceu com você também, aconteceu com Conceição Evaristo e com Carolina Maria de Jesus, que eram crias de favelas de Belo Horizonte, aconteceu com o pessoal na Índia, que foi colonizado pelos britânicos, sabe? Uhum. Estou lendo esse livro aqui, ó, Scholastic Mukasonga, o nome da autora. O livro é Mulheres de Pés Descalços, que vai falar sobre a experiência da mãe da autora em tentar salvar não a sua vida, mas a vida das suas filhas do Uhum. genocídio que aconteceu em Ruanda. E aí quando a gente começa a analisar essas coisas, a gente vê que tipo o colonialismo deixou suas marcas em todo o território, sabe? Todos os Uhum. conflitos que a gente tem no século XXI, no século XX também, na África, eles têm uma origem em comum, que é o colonialismo, que é a presença de potências imperialistas na época, que faziam isso que eu falei para você, né? Assim, mesmo elas Uhum. saindo, né, dando aquela ilusão de que estavam saindo do continente pelos processos de independência, mas ainda assim elas mantiveram suas burguesias nacionais para continuar com sua autonomia na região, né? E aí Uhum. foi, assim, acabou rolando várias guerras civis em decorrência disso. O processo que aconteceu em Ruanda não está diferente, não está longe, assim, tem os 100 dias de sangue, que aconteceu em 94, que foi um período, né, de quase pouco mais de 3 meses, onde mais de 800 mil pessoas foram assassinadas em Ruanda, assim, ao silêncio de toda a comunidade internacional. Quando a comunidade internacional foi intervir, né, chegou a ONU, o que a ONU fez? Tirou todos os estrangeiros. Quando que a França enviou seus exércitos, o que esses exércitos fizeram? Foram cúmplices das milícias que estavam orquestrando o genocídio dos Tutsis. Né? Uhum. Os Estados Unidos, o que é que fez? O Bill Clinton, que era o presidente na época, disse que os Estados Unidos só iria intervir se fosse do interesse dos Estados Unidos. E como a gente sabe, Ruanda não está estabelecida em nenhum poço de petróleo e os Estados Unidos só se interessam por democracias que têm petróleo. Né? Então a gente vê o silêncio da comunidade internacional, não só com o genocídio, mas com tudo que se gerou a partir dele também. Assim, a gente tem os maiores campos de concentração de refugiados da história da humanidade, assim, tá ligado? Com campos que Uhum. chegavam a ter mais de 250 mil pessoas. E em dia comum morria 500 pessoas, tá ligado? Por Uhum. subnutrição, por cólera, por desinteria, por fome, enfim. Tá na conta aí das desgraças do imperialismo e, por sua vez, né, do capitalismo também. Você citou o Haiti, a Revolução do Haiti, e tudo, e alguns anos para trás a gente teve aquela missão de paz no Haiti, assim, que não foi muito bem, que acabou não sendo recebida muito bem por eles. Por que você acha que isso pode ter acontecido? Você acha que talvez tenha algum reflexo do que aconteceu? Eles falaram, não, nenhum europeu vai pisar mais aqui. Veja, eu acho que é muita coisa que aconteceu no Haiti, assim. Depois desse processo que eu estava falando para vocês dos mais de 10 anos de guerra civil, racial e colonial, o Haiti proclama a independência em 1804 e pouco tempo depois, para manter a sua independência, ele precisa pagar uma indenização para a França milionária, que ele acaba tendo que pagar até o final dos anos de 1960. E, para além disso, também, além dessa indenização, ele sofreu vários embargos comerciais e econômicos por conta, olha só, dessa intenção de negros e negras de serem autores da própria história. O Haiti Uhum, era colônia, assim, a menina dos olhos da Europa, ali no século XVIII, era a colônia francesa que mais dava lucro, né? Então, quando aqueles escravizados tentaram fazer a sua insurreição,
as outras potências que rivalizavam com a França olharam e tipo, pô, isso aí é uma oportunidade para a gente ir lá e tomar a ilha para a gente. E aí foi assim com os britânicos, foi assim com os holandeses, foi assim com os espanhóis, mas todos eles, um a cada vez, assim, e também os próprios franceses, eles acabaram tomando uma camada de pau de Toussaint Louverture, que é o grande nome da revolução, era escravo até os 45 anos de idade e liderou um exército de revolucionários que expulsaram, né, os colonizadores e todo mundo que tentava chegar ali para, tipo, frear aquele intento de ser autores da própria história e de sonhar também futuros emancipados, né? E é assim, o Haiti sofreu várias épocas, assim, várias décadas de embargo, maior do que Cuba em toda a sua história, tá ligado? Sofre também com, assim, desastres naturais, tem o terremoto de 2009, depois de 2010 também, que assim pegou um país que já estava, né, com a economia debilitada por conta de mais de 100 anos de embargos comerciais, de ter que pagar uma multa para poder se identificar enquanto povo livre e ter sua autonomia respeitada. E aí tem desastre natural, então hoje o Haiti é o segundo país mais pobre do mundo. E quando o Brasil, né, nessa época, ali em meados de 2010, no governo do PT, organiza essa missão da paz chamada MINUSTAH, que é a missão do Exército Brasileiro no Haiti, com essa propaganda de estar indo para auxiliar os haitianos naquele processo lá, né, de pós-terremoto. Mas assim, é uma coisa muito engraçada, não é exatamente a palavra, mas quando a gente vai aqui, ó. Então, o terremoto aconteceu nesse epicentro aqui, onde está meu dedo. E aí, o que que a MINUSTAH fez? Mandou o exército para cá, para o oposto. É você imaginar, por exemplo, a gente tem no Brasil um terremoto no Rio Grande do Sul, e aí os Estados Unidos dizem que vão ajudar os brasileiros e mandam um exército para ocupar a Amazônia. Mais ou menos isso que aconteceu. E essas tropas brasileiras, elas funcionavam como milícias, né? Inclusive apoiando as milícias, algumas milícias locais, inclusive também frustrando, prendendo, perseguindo e matando líderes de sindicatos e de organizações populares, também estuprando mulheres, trocando sexo por prato de comida. Assim, tem um número assustador de filhos da MINUSTAH que estão lá no Haiti hoje, enquanto seus, né, pais estão aqui hoje no Brasil, depois de terem feito a sua missão da paz com todas as aspas possíveis. Enfim, é uma das tragédias que o governo do PT tem responsabilidade, assim como tem responsabilidade também com o aumento exponencial do encarceramento em massa, né, da militarização da vida, com Altamira e Belo Monte. Sim, são várias coisas que a gente podia falar a partir daí, né? Mas, enfim, a gente pode deixar para outro momento também. Alguém tem alguma pergunta? Se sim, sobe uma perguntinha aí, por favor. Nananã, 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 nananã. Alguém? Tem 20 minutos. Vamos aguardar um tempo. Tem, 15 minutinhos. Nossos últimos 15 minutos aqui. Sim, vê só, um negócio falou aqui, quem foi? Foi a Marcela, disse que é pior, o que é pior Marcela. saber que tem um monte de pertencentes a essa missão batendo no peito e se acharem heróis. Para além dos cabos, né? Assim, Uhum. todos os generais que estão no alto escalão do governo de Bolsonaro hoje, eles se criaram no Haiti, né? Eles usaram o Haiti como um grande laboratório para implementar a militarização da vida nas comunidades do Brasil, sabe? O próprio Rio de Janeiro, que assim é encarado como um grande laboratório do país, né? As merdas acontecem primeiro aqui para depois se estender para o resto do país. Assim, o General Heleno, o Vilas Boas, o Santa Cruz também, o próprio Mourão, tiveram em algum momento participação direta na MINUSTAH ali no Haiti, sabe?
e assim, foi um campo de treinamento para hoje eles implementarem as políticas que a gente está vendo em curso hoje no Brasil. Então, quando é importante a gente falar isso também, porque né, o pessoal fica falando fora Bolsonaro, mas esquece de Mourão, né? Esquece que Mourão É, estava o tempo todo com Bolsonaro. Esquece que Bolsonaro não é uma anátema, não é o que é uma anátema, não é um anjo maldito, não é um erro na Matrix do Exército. Mas, na verdade, ele é cria do Exército, né? Assim, é. desde a sua juventude até os dias de hoje, ele está ali para representar os interesses dos generais. Em algum momento, quando ele não servir mais esses interesses, ele e sua família, né, vão ser cortados e os generais vão continuar aí no poder como eles estão, de fato, assim, desde a época da ditadura, né? O processo de redemocratização do Brasil nunca Uhum. cobrou aos generais, né, o sangue que eles derramaram, né? Existe um relatório muito importante para a gente conhecer, que é o relatório Figueiredo, que é dos crimes do Exército durante a ditadura militar. E tem coisas absurdas, assim, sabe? Para além do número de desaparecidos, para além do extermínio dos povos nativos que começou, né, assim, a, quê? 1500, mas o É. Exército deu continuidade a isso, sabe? Enfim, a devastação da Amazônia. Inclusive, tem alguns episódios de helicópteros do Exército sobrevoarem comunidades, né, indígenas que ainda não tinham contato ou um contato muito escasso com, né, os brancos. E o que, Uhum. que eles faziam? Eles jogavam roupas infestadas de sarampo, sabe? E para infectar as pessoas assim nessas comunidades e, enfim, nunca foram cobrados devidamente a respeito. Estão aí Sim. no poder até hoje, Ah, né? então. A Moni está perguntando, Mones do Mundo, o marxismo então é essencial para uma articulação da luta antirracista? Eu acho, assim, tem um autor que eu gosto muito, que é o Amilcar Cabral. É um dos grandes nomes africanos do século XX, um dos maiores intelectuais, inclusive. E ele era marxista e ele fala que, assim, em nenhum momento da história a gente viu surgir alguma luta que não tenha sido em decorrência de um acúmulo teórico. E, assim, pode ter até acontecido, o Amilcar vai falar, mas nenhum desses, para todos que tiveram uma vitória concreta, eles precisavam ter um acúmulo teórico. Foi assim com os processos de revolução na África. A gente tem um congresso, por exemplo, que aconteceu em 1920, em Baku, né, que é a capital do Azerbaijão. E Uhum. aí esse congresso, né, com a liderança marxista, com lideranças anarquistas da África, organizou, né, esse congresso de alguns dias e aí eles acabaram saindo com um lema, né, ao final desse congresso, pegando uma frase de Marx, né, sobre trabalhadores do mundo univos, e aí eles saíram com uma nova resolução a partir dessa frase, que é trabalhadores e povos explorados do mundo univos. E aí a gente Uhum. vê isso sendo posto em prática vários anos depois, nesses processos de independência na África, onde vários desses teóricos, né, negros, negras, eles alinharam a luta antirracista com a luta anticolonialista, com o marxismo, para formar aquele grande megazord que abalou as estruturas do imperialismo no século XX. Se o século XIX foi conhecido como o século das revoluções liberais, o século XX foi conhecido como o século das revoluções anti-imperialistas, as revoluções anticoloniais, as revoluções antirracistas e, né, por sua vez, também concomitante todas essas as revoluções de cunho marxista também. Uhum. Sócrates, Sócrates Fernâncios, alguma coisa assim. Desculpa se estiver errado. Como já citou a Conceição, o letramento negro e periférico ainda se dá pela oralidade, né? Como a gente alimenta uma geração de leitores capaz de fomentar um mercado editorial negro? Eu acho que lendo mais, cara, eu acho que lendo mais, abrindo mais espaço para leitores, tipo, para escritores, tipo eu, para escritores que ainda estão no começo. Então, você comprando mais livros desses autores,
você vendo mais coisas sobre esses autores, você acaba, acho que, fomentando mais esse tipo de literatura. Exatamente. Parece, parece que não, mas tem muito pouco. Aliás, tem bastante, só que não é muito visível. Então, as grandes editoras acabam preferindo publicar livros como o do Sem Ofensas, mas do Nicholas Sparks, livros como Jojo e Meyers, mas enquanto que outras coisas que também pode estar falando sobre acaba ficando em segundo plano. Então tem que estar lendo mais, vendo mais coisas, porque tem muita coisa rica vindo por aí. Pois é, você falou do Nicholas Spark, e eu lembro que eu chorei lendo o Diário de uma Paixão. Cara, nunca li nada dele, velho, de verdade. Mas eu não gosto. Eu vi um texto dele uma vez, eu não Não, eu sou. li, mas o importante é que eu tenho saúde. É, isso que é importante. Eu cheguei a dar de presente uma amiga minha um livro dele assim, aí eu peguei dando uma folheada e falei, não, prefiro mais Hum, ficção científica ali, que é um pouco mais a minha praia. sim. Vê só, Gustavo, eu Ah, tô vendo aqui no nosso horário, daqui a pouco dá 8 horas e encerra a live automaticamente, né? Então acho que a gente pode então, encaminhar para o final. bom, Se o se pessoal vocês quiser fazer alguma tiverem, pergunta também aí, fica à vocês têm vontade. alguma pergunta, algum empoderamento, alguma sugestão, Algum alguma dúvida, esclarecimento? algum esclarecimento é importante. Alguém mais? Tá, 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 Ah, vamos tá. tocar, vamos ver, vamos finalizar então. Se for surgindo alguma coisa, a gente administra. Beleza, então, dando coisa aqui, gostaria de agradecer a presença do Messias. Nessa aqui é a nossa segunda live do blog. A gente pretende estar levando mais conteúdo para vocês na medida do possível. A gente é em poucas pessoas, mas a gente está fazendo o possível. Eu estou querendo publicar mais textos, tem bastante texto meu lá. Tem Tem alguns meus texto também. Tem bastante seu, por sinal. Tem meus da Octavia Butler. O mais recente meu que eu publiquei ali foi sobre o Facção Central. A gente citou aqui também o Eduardo, que eles meio que fazem um paralelo ali com a nossa realidade. Então, é isso com a produção de Mônica Bastos, a nossa editora-chefe, e o Valeu, Mário Mônica. Centeno. Valeu, Mones. Coração é nós. Roteiro e apresentação, Gustavo Silva, Moá. Siga todos os nossos redatores, siga o Litera Negra, siga o Quilombo Cibernético, sigam se cuidando, que uma hora toda essa desgraça vai acabar e a gente vai acabar se encontrando numa coisa cada vez melhor aí. Certo? Tomara. Siga todos os nossos colunistas, parece que não, mas a gente tem bastante, só que a galera tá meio, mas a gente pretende estar ali. Opa, tem uma última perguntinha aqui. Como a gente vai se manter nesse barulho esclarecedor pós-pandemia? É... Quer responder? Eu acho que a gente tem vários exemplos para se espelhar, tanto, né, dos revolucionários africanos, quanto das mulheres negras, que Angela Davis vai falar que desde a escravidão elas viviam atiçando essa fúria revolucionária no coração dos seus companheiros, de suas companheiras. Então, eu acho que a gente pode juntar, né, toda a experiência de luta acumulada dessas pessoas e pensar a partir daí um mundo novo, porque esse que a gente está vivendo não está dando mais para a gente. Já tínhamos 23 jovens negros assassinados somente no Brasil todos os dias, né, um jovem negro a cada 23 minutos. E, assim, se a gente tem o nome de Ágata, se a gente tem o nome de João Pedro, se a gente tem o nome de Miguel e de tantos outros, imagina as pessoas que não chegam até a gente, né, que não aparecem ali no nosso feed, que fica apenas para dor e lamento da sua família, dos seus amigos próximos. Tá Então, encerrando, tá encerrando. Vai, tá vai. encerrando, então é isso, Tá gente. encerrando. Segue lá o Litera Beleza? Negra, viva o rolê do povo negro na literatura e o quilombo cibernético. É Segue a nóis. gente. Beleza? Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu!